vocês esse vídeo inédito falando um pedaço mais da minha biografia, no qual vai surpreender todos vocês. É um capítulo muito extenso, mas eu vou deixar somente um pedaço desse capítulo extenso que estará dentro do meu livro. Dentro de pouco tempo será lançado. Vamos lá! Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse capítulo inédito da minha biografia contando para vocês, né? Uma parte desse relato muito extenso e largo, né? Que sucedeu na minha vida, um dos tramos a mais da minha vida, que são centenares deles que estarão dentro do meu livro biográfico, escrito e relatado por mim, com as minhas vivências e experiência. E se você não, antes de começar, se você não está inscrito no meu canal, suscríbete. Histórias inéditas, que só quem viveu pode contar. E antes, para essas recalcadas, que sempre estão criticando minha roupa, tal, e Pascoal, e essa blusa, não é uma blusa, é um vestido. É um vestido e muito bonito. Eu tenho vários. Eu tenho centenas de vestidos, cuidado. São todos de Fara. Fara. Não Zara. É Fara, porque é espanhola. É uma marca espanhola. A patente, a empresa é espanhola. Então é Fara. Fara, não Zara. É Fara. E toda a minha roupa é de Fara. Para as recalcadas. Isso vai para as recalcadas, né, que elas morrem de inveja. Então, meus bombones, vamos começar. Gente, a grande surpresa desse relato é que, vocês lembram, pessoal, nos anos 80 se dava bonequinha, aquelas bonequinhas para montar, para desmontar, vinha tudo em cartela, assim, cartela para destacar, para montar. Era bonequinha, motinho, bicicletinha, aviãozinhos, né? Tinha vários aviãozinhos. Eu chamava um de boião, né, aquele que posa na água, né, hidráulico, tinha vários aviãozinhos, era tudo peças que vinham para destacar e montar. Pessoal, a minha mãe era a que fornecia esses brinquedos para perus, era ela a que fornecia. Por quê? Porque a minha mãe, ela firmou um contrato com uma empresa que dava esses brinquedos para montar. Então aquela coisa, minha mãe, ela fazia a ficha das pessoas que... Era por milheiros que pagava, tá, gente? Pagava muito pouco, tá, gente? Olha, pagava muito pouco, era em cruzeiro ainda. Então, você fazia 1000 daquilo, você tinha que destacar, tá? Era sacos e sacos gigante, né? Então, muita gente vinha de carro pegar aquilo na casa da minha mãe, né? Então, quem trazia pra ela era o seu Oswaldo, que eu lembro perfeitamente. O seu Oswaldo vinha com a perua cheia, amarrotada daquilo, né? E vinha um dia sim, um dia não, porque aquilo saía muito, né? O pessoal fazia por milheiro. Você tinha que montar todas as pecinhas, pegar a coisinha por dentro de um saquinho transparente, dobrar e grampear, tá? Se contava por milheiros. Acho que um milheiro pagava dois cruzeiros com 40 ou 3 cruzeiros, dependendo do brinquedo, né? Enquanto mais complicado, porque tinha uns que tinha 10 peças, né? O aviãozinho você tinha que pôr, acoplar as duas partes, tinha que pôr a hélice, tinha que pôr a rodinha, tinha que pôr não sei o quê. A bonequinha, você tinha o corpo dela, o corpo que era a sainha já pegada com a perna, né? E às vezes vinha só a sainha para você grudar na perna, um estilo Legos, né? Mas não era bem Legos, tá, gente? Era brinquedinho da época. Como vocês veem aí nessas fotos que eu tô passando para vocês, a minha mãe era que fornecia isso para todo Perus. E vinha gente de muito longe buscar, né? A minha mãe fazia a ficha, tinha que levar uma conta de água, de luz, né, no nome da pessoa, o RG, a minha mãe fazia a ficha. Era centenares de pessoas que vinha, tá, gente? A casa da minha mãe estava sempre cheia de gente nessa época. Eu estava com 14 anos. Pessoal, eu montei milhões daquelas peças para ganhar dinheiro também, né? Porque eu sempre fui muito trabalhadora, né? A partir dos meus trabalhos, a parte que eu tinha, que eu vendia Avon, eu vendia Linete, eu vendia várias coisas, eu vendia de tudo, tudo que você pode imaginar, Vogue, tudo, né, pra
ganhar dinheirinho guardando, né? Porque a minha cabeça era aquilo, eu tinha que ir embora desse país, eu tinha que ir embora do Brasil. Pela transfóbia, pelo medo, pela, sabe, a resistência. Eu resisti até meus 23 anos, né? Mas aquela coisa com aquela fortaleza de todos os meus trabalhos que eu tive guardando dinheiro, trabalhando em casa de repouso, trabalhando como passadeira, trabalhando nas confecções, trabalhando em todos os lugares que vocês possam imaginar. E eu consegui emprego sim, porque eu sempre fui muito trabalhadora, tá? Dava igual, quando eles pegavam a minha carteira profissional, olhava assim pra mim, olhava, via aquela menina e olhava sexo masculino, dá igual, dá igual. Eu tava interessada no trabalho, não queria saber, né? Muitas portas bateram na minha cara porque eu era trans, mas que me dá igual. Se não é aqui, é ali. Se não é aqui, é ali. Eu sempre fui muito insistente, né? Meus 2 trabalhos que eu tive em Perus foi numa casa de repouso, um asilo da Maria, né? De Aracaju. Um beijo pra Maria, que outro dia a Maria entrou em contato comigo. Trabalhei com ela durante muito tempo também. Ela, o esposo dela, Cornélio, os filhos dela, o Bimbo, o Teco, e o Osório. Dodó. Eu fico lembrando de todos eles, né? Que eram crianças, né? Eu também era bastante jovem, né? Então, até aí, gente, eu não tinha trabalhado no asilo, nada. Eu tava com 14 anos, né? Faltava pouco tempo pra mim trabalhar na padaria e tudo isso, mas antes disso, eu fazia esses brinquedinhos, né? Incluso, quando chegava, eu separava incluso os melhores que pagava mais, que eram as bonequinhas, que eram as bicicletinhas que pagava mais dinheiro, né? Quer dizer, um milheiro de um que só tinha 3 peças para encaixar, era 50 centavos, 80 centavos, um milheiro, gente, nem fazer 1000 daquilo. E os outros, mais complicado, com pecinhas e tudo, pagava 2 cruzeiros, 2 cruzeiros e meia, 3 cruzeiros. Eu acho que tinha um lá que pagava até 4 cruzeiros. Nossa, eu pegava tudo e guardava no meu quarto. A minha mãe, você não pode acumular tudo aí, tem que dar para as mulheres, tem que dar o serviço para as mulheres. Falei, mãe, eu prometo que eu vou fazer tudo. Gente, eu nem dormia, eu fazia. Nessa época, gente, eu ficava de frente à televisão, porque pra mim a televisão era uma distração, né? Eu gostava muito de uma novela, gente. Que novela era essa? Dá uma olhada. Cristina! Sim, gente, sim. Cristina Bazan. Eu vi a Cristina Bazan, gente, e aí com as pecinhas, tudo. E muitas vezes, né, claro, a casa da minha mãe estava cheia de mulheres, né, essas senhoras, tudo, que pegavam o brinquedo para levar para casa para os filhos delas montar e ganhar dinheiro, né? Gente, dava para tirar um dinheirinho bom se você fizesse milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Dava, né? Dava. Dava para tirar 100, 150, 180. Era bastante dinheiro, viu? Mas claro, você tinha que fazer milhares, milhares. Muitas vezes, eu cheguei a fazer 50 mil, eu cheguei a fazer 800 mil, sabe? Eu não parava, né? Eu parava só para tomar banho e tudo, e, sabe, às vezes tinha que sair com... E a Roberta, às vezes, Grace! E a minha mãe, pronto! A minha mãe ficava nervosa quando a Roberta me chamava lá no portão. Pronto! Eu falei, ai mãe, pelo amor de Deus, tá? Fica quietinha, mãe, pelo amor de Deus. Eu pedi a ela, pelo amor de Deus, né? Porque a minha mãe tinha aquele ponto também, gente. A minha mãe, gostar, ela não gostava, ela aceitava porque eu era filha dela. Mas gostar, não. Minha mãe não foi ruim pessoa. Minha mãe falou coisas muito tristes, né? E a Roberta, né? Eu ia atender a Roberta lá no portão, muitas vezes ela, vamos. Falei, não posso. A minha mãe tá em cima de mim, eu tô fazendo as bicicletinhas. Vamos, Grace, vamos, fala pra ela que você vai lá pra casa. Aí eu mentia pra minha mãe, né, gente? Eu falava pra ela, mãe, eu vou lá na casa da Roberta, conversar com ela, ficar lá. Ela olhava pra mim, gente, com uma cara, gente, você não pode nem imaginar como a minha mãe olhava pra mim. Ela olhava com séria, assim, como ao mesmo tempo com raiva, né? Bom, isso você vai deixar tudo aí? Eu falei, não, eu vou recolher tudo, guardar tudo direitinho. Quando eu voltar, eu termino e começo a fazer de novo, né? Tudo bem, vamos ver. Demora não, tá? Porque senão fecha o portão. A minha mãe falava isso, gente. Era duro pra mim. Era duro, porque, claro, não tinha chave do portão, né? E eu não podia pular aquele portão, porque tinha lanças, né? Era perigoso. A minha irmã pulou algumas vezes o portão. Meu Deus, que perigo. Era lança, gente. Oh, meu Deus, pular aquele portão de lança era babado. A minha irmã pulou.
para encontrar com o namorado algumas vezes. Ai, meu Deus do céu. Então, e eu ajudei, eu ajudei. Não, eu sou real, sou sincera. Eu ajudei ela a pular o portão algumas vezes, que ela ia encontrar com o noivo, que ela estava apaixonada. Tudo bem, né? Gente, tinha várias mulheres que já era aquele símbolo de chegar na casa da minha mãe e ficar, começar pra boi dormir, né? Ficar. E já é que molestava. Outra coisa, muitas delas já chegavam na porta tudo olhando pra mim, né? Elas ficavam olhando pra mim, elas sabiam que eu era trans, sabia? Claro que sabia que eu era trans, né? Algumas ficavam assim olhando, olhando, admirando, assim, né? Querendo ver o que não tinha que ver, né? O cabelo, tudo, né? Aqueles pré-seios de hormônios, anaciclin. Então elas ficavam passadas, né? Ficava passada, né? Porque, claro, a minha mãe não escondia pra nada, né? Que a minha mãe não me tratava como filha. Não, minha mãe me tratava como filho e tudo isso mesmo eu sendo como eu era, uma menina, né? Mas aquelas mulheradas olhando. Então vinha, gente, oh meu Deus do céu, a vermelhona, né? Porque você sabe, eu com 14 anos, minha irmã com 13, que a minha irmã é um ano mais nova que eu. A minha irmã com 13, a gente apelidou ela, sabe, coisa de criança, né? Como vermelhona. Por quê? Porque ela era igualzinho ao Donald Trump, gente. A cara do Donald Trump era vermelha. Era vermelha. E tava a Benedita pescoçuda. A Benedita pescoçuda, gente, a voz dela era tão sumamente irritante, porque ela falava manso, e aquela mulher ficava horas. Ela falou, meu Deus, essa mulher não vem buscar o brinquedo e vai levar e não vai embora, sabe? Eu quero assistir a televisão, fazer as coisinhas para ganhar dinheiro, essa mulher aí. E ela ficava, né, a minha mãe com coisa para fazer, roupa para lavar e tudo, e ela ficava, ai, Dona Teresa. E ela sempre tava com um sorriso na boca. Ai, Dona Teresa, eu vou levar 10 mil dessa. A Dona Teresa, aquela voz dela penetrava dentro dos meus ouvidos. A minha irmã olhava pra minha irmã assim, séria, assim, Aí a gente olhava pros pés delas, né? Gente, tanto a vermelhona como a Benedita, a pescoçuda, elas tinham por 50 anos, 52 anos, por aí andava. Gente, elas vinham com chinelo de dedo, cheio de bosta de galinha, gente. Meu Deus do céu. É verdade, por quê? Porque a casa da minha mãe sempre foi muito limpa. Era aquelas mulheres chegar, tinha bosta de galinha. Gente, bosta de galinha, por quê? Porque acho que elas viviam no campo ou em chácara e tinha galinheiro, né? E às vezes, uma delas, a vermelhona, trazia ovos para minha mãe, né? Ai, eu tinha um nojo daqueles ovos. Porque tinha alguns azuis no meio, eu olhava assim, meu Deus, não existe nada de comer azul na natureza. Tudo que é azul na natureza de comer é artificial. Isso é venenoso. Olha a minha cabeça, gente, pensando comigo, né? É verdade. Qualquer coisa, não existe alimento azul. Não existe, eu olhava, qualquer alimento que é azul, eu olho assim, quando você é a sombra dos meus olhos, né, que não é de comer. Qualquer alimento azul, eu fico cismada, falando, não, isso não é natural, isso é algum tipo de química venenosa, cancerígena. Essa era a minha cabeça aos 14 anos. Então ela vinha com aquele montão de ovo, né, de galinha, mas com aqueles pés cheios de bosta de galinha sujando toda a casa da minha mãe. A minha irmã ficava puta da vida, né, a minha irmã com 13 anos, eu com 14, porque depois a gente tinha que recolher, limpar tudo aquilo, porque dava nojo, né, gente. Euripa, a vermelhona se chamava Euripa. A Euripa vermelhona e a Benedita, que a gente chamava de Dita, a Dita pescoçuda. Gente, coisa de criança, né? Eu com 14 e minha irmã com 13. Falei, ai, já tá aí a pescoçuda. Ih, meu Deus do céu, vai encher a casa de bosta de galinha. Gente, era babado. A minha mãe fornecia esses brinquedos para todo o Perus e muita gente aí, que eu sei que lembra desses brinquedinhos, incluso vizinhos e tudo, que ai, pessoas aí, vizinho que tá dentro do meu canal, que eles vão lembrar, né? A minha mãe, a Dona Teresa, era que fornecia esses brinquedos para todo o Perus. Vinha gente do Jaraguá, vinha gente da Água Branca, vinha gente de Francisco Morato, gente da Barra Funda, vinha gente de todas as partes de Franco da Rocha, tudo. Ela fazia ficha, né? Tinha que trazer o RG, uma conta de água, de luz, porque senão, claro, você podia levar aqueles sacos e sacos daquelas coisas e não voltar, né? Veio gente de outros estados também a buscar. A minha mãe não deu, tá? A minha mãe não deu por quê? Porque
ao ser tão longe, podia não voltar com o brinquedo, né? E aí era complicado, minha mãe ia ter que dar conta disso para a empresa, né? Seu Oswaldo era muito boa pessoa. Seu Oswaldo tinha seus 72, 75 anos, tá? Isso já é um outro capítulo que eu vou contar dentro da biografia, tá, gente? Eu não vou fazer em vídeo, não, porque são coisas muito íntimas, familiares, e então isso vai dentro da minha biografia. Mas, pessoal, aquilo era momentos gostosos, sim. Eu parava para tomar café, eu parava para tomar banho, eu corria para lá, eu corria para cá, e logo depois também eu tinha que fazer as contas dos produtos do Avon que eu vendi, né? Que eu tinha muita gente que comprava Avon, comprava Linete, comprava Vogue na minha mão, a Silvia comprava, as irmãs da Silvia comprava, a Jo comprava, a Joana Cassalho, que eu nunca esqueci dela, as filhas dela, tanto a Silvia como a outra também, como ela chamava? Sandra comprava. Então, eu tinha uma clientela, né, que comprava Avon e tudo isso. Gente, era uma comissão, não era muito dinheiro, mas era juntando entre isso, das bicicletinhas, da motinha, tudo que eu fazia. E logo depois, trabalhando na padaria, já ganhei mais dinheiro. E aí já fui mais adiante, né, trabalhando em casa de repouso, mais adiante, né, já fui trabalhando pra cá, pra lá, em cozinha, em hotel, aí entrei por Afrodites, né, já tinha 18 anos, conheci o Daniel, que o Daniel são 3 capítulos, hein, gente, eu ainda vou trazer um mais, porque é muito extenso, né, eu vou trazer um pedaço mais do Daniel, mas o terceiro eu vou deixar escrito na biografia, que é o mais forte de todos, tá? Então eu vou resumindo esse vídeo biográfico meu, vivência minha, no qual estava eu, meus irmãos todos, que a minha mãe era fornecedora desses brinquedinhos aí, né? Era gostoso? Era gostoso, gente, mas chegava um momento que enchia o saco, enchia a paciência. Por quê? Porque a casa enchia de gente, né? Era às 10 da manhã, já tava aquelas mulheradas toda, né? E se elas pegassem, elas tinham que trazer o RG, tudo, mostrar, minha mãe olhava na ficha, marcava todos os milheiros que elas faziam e tudo, né? E a minha mãe pagava todo dia 10. Então, dia 10, aquilo lá enchia de gente para cobrar, né? E a minha mãe pagava tudo direitinho, né? Olha, você fez tão... Tinha umas que queria dar ainda o EQ, né? Ô, dona Tereza, eu não fiz 50 mil, eu fiz 80. Minha mãe, não, tá tudo apontado aqui. Você não fez 80 mil, você fez 55 mil. Ai, será que eu me equivoquei? Você está equivocada. E às vezes elas tentavam passar a perna na minha mãe. Sabe como elas faziam, gente? Elas vinham com um saco e dizia que tinha 1000. Ali não tinha 1000. Ali tinha 600, 700. E a minha mãe começou a obrigar elas todas a contarem. Falou, olha, gente, porque teve muito caso de muitas que levaram 700, 750, 800, falando que era um milheiro. Então, a própria empresa que pagava falou, olha, Dona Teresa, que a minha mãe chamava Dona Teresa, você entregou 2 milhões de brinquedo, mas depois que a gente recontou, as máquinas recontou tudo, não foram 2 milhões, foi 1 milhão e 400. E a minha mãe, quê? Então tava enganando ela, o pessoal, né? Que levava os brinquedos para montar a tadinha, né? Aí o que a gente começou a fazer? Eu, com a minha inteligência, né? Eu contei 1000 de bicicletinha, 1000 de bonequinha, porque tinham pesos diferentes. O aviãozinho era mais leve, a bicicletinha era super leve, a bonequinha era mais pesada, né? Então eu fiz saco de 1000. Gente, e eu pesei. Eu pesei numa balança. Falei, ó, mãe, 1000 dá isso aqui, dá 3,4 kg. Dessa daqui, 1000. E aí a minha mãe, gente, comprou uma balança nova, né? Uma balança dessa nova e pesava. Então, quando ela chegava, falava, dona Teresa, aqui tem 5.000, né? Com 5 pacotes. A minha mãe, tá, deixa eu pesar. E ela ficava branca, né? Minha mãe pesava, tá correto? Tem peso, tá correto? Não, essa daqui não tem 1000, não. Essa aqui tem menos. Como tem menos? Olha o peso. Aí elas ficavam até sem graça, né? Porque, claro, se as bicicletinhas, o saco de 1000, tinha que pesar 3, fui eu que dei a ideia pra minha mãe, tinha que pesar 3 quilos, aquele saco tava pesando só 1,8 kg. Não tinham milheiros de bicicletinha ali dentro. Elas tentavam enganar. Eu não deixei elas enganar minha mãe. Tá entendendo? E com tudo isso, meus bombones, eu queria trazer essa nostalgia, que é um dos capítulos inédito da minha biografia, né? A minha mãe era que fornecia esses brinquedinhos montáveis e desmontáveis para todo o Perus, vinha gente de fora buscá-los,
Eu montei milhões de peças, milhões, milhões, que vocês não podem nem imaginar. Vendo Cristina Bazan. Gente, a televisão era preta e branco, hein? Meu pai ainda não tinha comprado a colorida, não, né? Então, meus bombones, esse é um relato muito mais extenso do que vocês pensam, que aconteceu muitas mais coisas. Incluso uma família evangélica, né? Da rua de trás, que iam aí fazer também os brinquedinhos para assistir a televisão, né? Também assistia Cristina Bazan e tudo aí. Tinha um que sentava no sofá comigo. E aí acontecia coisas, tá? Mas isso eu já vou deixar escrito na biografia, isso eu não vou trazer em vídeo, porque as irmãs dele vê meu vídeo, ele tá casado, tem 2 filhos, ainda segue sendo da Assembleia de Deus, então é melhor não deixar em vídeo, tá? Meus anjos, esse é um vídeo mais contando a minha história, minha vivência, os segredos de Perus, e tem muito mais coisa ainda para trazer para vocês, tá? Um beijo, um cheiro, fique com Deus e até o próximo. Mua!